Bom dia, feliz sábado para todos vocês que sempre aparecem aqui para estar conosco na revisão da lição da Escola Sabatina. Hoje eu tenho um programa no Catre, estarei lá, terei que sair cedo aqui de casa e por conta disso não vai dar para a gente fazer aquela live que a gente pode interagir juntos, tal, mas por isso eu estou deixando gravado para aqueles que sempre são frequentes e que gostam de ter essa revisão, esse resumo da lição aqui juntos, tá bom? Nós já estamos na lição número 8 já, né? Nós estamos aqui numa lição total de 13. Nós já passamos da metade já do trimestre. E o título da lição dessa semana é A Lei da Aliança. A Lei da Aliança. A gente tem estudado aliança, mas nessa semana a gente focou especialmente naquilo que envolve a lei de Deus, tá? Eu dividi em três partes. A primeira parte é a aliança como relacionamento, a aliança e a lei, e a terceira parte, o papel da obediência. De novo, o papel da obediência. Porque eu não sei se você tem notado, mas em todas as últimas lições, o assunto da obediência tem sido trazido à tona sempre, para que a gente possa entender a aliança de Deus na sua completude, tá? Primeira parte, aliança como relacionamento, tá? Essa primeira parte envolve o aspecto de que Deus está interessado em ter um relacionamento comigo e com você. Isso é interessante na Bíblia, é interessante perceber como Deus sempre está tomando a iniciativa para nos salvar. Veja lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, Deus vai atrás deles para salvá-los. Você vê quando o mundo está mal e está terrivelmente perverso, Deus vai atrás de Noé para construir uma arca para salvar ele e a sua família. Você vê quando passa ali a Torre de Babel, mais alguns séculos, a gente chega Abraão, Deus vai atrás de Abraão para poder oferecer salvação para ele e sua família e para que na família dele o resto do mundo possa ser salvo. Então, entre os teólogos há uma discussão no sentido saudável, né? Sobre a seguinte pergunta: será que a missão é nossa ou a missão é de Deus? E eu sou adepto daquela ideia de que diz que a missão é de Deus. Deus é que é o grande missionário e nós somos apenas colaboradores de Deus, porque Deus é que deseja profundamente manter esse relacionamento entre Criador, que é Deus, e as criaturas que somos nós. Então, a primeira parte, aliança como relacionamento, exalta isso. Deus quer ter essa aliança. Deus vai atrás do homem. Deus vai atrás de Moisés para poder retirar o povo do Egito e tudo mais, né? E ali Deus então conduz o povo até o Monte Sinai e lá ele faz a sua aliança com o povo para então, daí traz os 10 mandamentos e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, Deus nos busca. Deus vai atrás de nós para fazer uma aliança conosco. E de forma resumida, no Antigo Testamento vemos Deus procurando um povo, o povo de Israel, fazendo uma aliança com eles, para que eles pudessem ser os evangelistas do Antigo Testamento. Eu sempre digo assim, se no Novo Testamento o mandamento é ide e pregai o evangelho, ide e fazer discípulos, no Antigo Testamento é o contrário. É fiquem e façam discípulos. Fiquem na nação de vocês, eu vou fazer vocês prosperarem tanto que todas as nações serão atraídas até vocês e vocês poderão testemunhar do evangelho, das boas novas, da vinda do Messias, aquele que vos trará salvação. Ok? Então a primeira parte da lição seria essa da aliança como relacionamento. Deus quer se relacionar comigo e com você, né? Primeiro foi lá com Adão, depois Noé, depois um povo que vai salvar todos os povos da terra. E nós, como Israel espiritual, temos uma mensagem especial para pregar hoje, que são as 3 mensagens angélicas, que apenas nossa igreja tem pregado, né? Com o foco em salientar cada uma delas, ok? A segunda parte da lição fala sobre a aliança e a lei, tá? Eu queria ler aqui Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, para você.
Esse, para mim, é um dos versículos mais claros de que Deus escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E ele fala assim, olha só que interessante. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Interessante, porque os 10 mandamentos, ele fala, a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não são a aliança toda. Até porque a aliança que Deus faz desde Adão, passando por Noé, Abraão e agora com Moisés, é uma aliança de salvação. E uma coisa que a gente sabe que a lei não pode fazer é salvar. Então, nesse sentido, quando a Bíblia fala que os 10 mandamentos são aliança, ele está vinculando fortemente a aliança à obediência, que é a parte final que a gente vai falar depois, tá? Uma frase que eu gostei na lição sobre esse assunto de aliança e a lei é que a graça não é uma licença para a desobediência. Interessante. A graça não é uma licença para a desobediência. Ou seja, eu sou salvo por Cristo, então estou salvo, eu não preciso me preocupar em obedecer e tal e tudo mais. A gente, como ser humano, a gente separa essas coisas que não são separáveis, né? Como se uma pessoa deu a vida por mim, eu quero dar a minha vida por essa pessoa. Quero dedicar a minha vida por essa pessoa. Isso é algo, é uma gratidão natural do ser humano, né? Então, assim, a palavra Torá, a lição comenta que a palavra Torá, ela tem algumas traduções, e algumas dessas traduções seria a ideia de instrução, a ideia de orientação ao povo de Deus, né? Então, assim, nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês, eu fiz um estudo do livro de Deuteronômio, porque muitos evangélicos nos taxam, né, nós adventistas do sétimo dia, como legalistas, que nós buscamos a salvação pela obediência à lei. E eu fui na lei. Qual que é a parte da Bíblia que é a lei? São os 5 primeiros livros. Mas Deuteronômio, Deuteros, segundo nomos, lei. Então, segundo lei, segunda repetição da lei, né? A repetição da lei. Eu fui lá, porque lá é o livro que mais aparece, né? Se vocês estão ouvindo um vento de fundo, assim, é porque está batendo um vento aqui no prédio, mas não se assuste, tá? O que acontece? Deuteronômio, então, é o livro que mais aparece a seguinte expressão: obedeçam a minha lei, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, tal e tudo mais, então. E eu fui atrás desses textos, porque afinal, se estes que nos condenam estão certos, então eu deveria encontrar algum texto dizendo assim: se vocês obedecerem minhas leis, meus estatutos, meus juízos, então vocês terão vida eterna. E eu não encontrei. Eu encontrei 12 vezes algum versículo ou um grupo de versículos que aparece assim: se vocês me obedecerem, meus estatutos, juízos, mandamentos, enfim, então façam isso para quê? Para que te vá bem, para que te vá bem a ti e aos teus filhos, para que prosperes na terra em que tu vais entrar, para que possas permanecer na terra que você vai entrar. Todas elas, todas estas vezes que eu encontrei em Deuteronômio, se você quiser, você pode me mandar um e-mail depois, eu posso compartilhar esses 12 textos com você, tá bom? Qual que é o meu e-mail? Bem facinho. Em breve, Jesus voltará, @gmail.com. Repetindo, em breve, Jesus voltará, @gmail.com. Então, manda para mim, eu mando para você esses 12 textos que falam sobre isso, tá? Só um minutinho, sabe como é que é? Eu não estou no estúdio, né? Só peça para as crianças falarem um pouquinho mais baixo. Então, assim, então significa que a lei, ela é dada num primeiro momento para abençoar a vida das pessoas. Mas esse abençoar não é um abençoar relacionado à salvação, à justificação, mas para que nos vá bem. Pense comigo, como seria o mundo se todo mundo guardasse a lei?
se todo mundo guardasse os 10 mandamentos? Pensa, só aí por um minuto. Não seria perfeito? Então, então a lei que Deus nos dá é para o nosso bem, para a nossa prosperidade. Imagina, ninguém mataria, ninguém roubaria, ninguém cobiçaria, todo mundo adoraria o mesmo Deus, levaríamos em reverência o seu nome, enfim, guardaríamos o sábado. Como seria? Perfeito! Seria perfeito, certo? Então, isso comprova que o propósito da lei não é salvar, mas sim, o primeiro propósito da lei é nos abençoar, tá? Última parte da lição diz assim, ó, o papel da obediência. De novo, o papel da obediência. Eu queria ler aqui uns versículos para vocês, porque esse daqui é um desdobramento da parte anterior, que é a aliança e a lei. Qual é a segunda função da lei? A primeira função da lei eu mostrei para vocês, que é poder nos abençoar, tá? É poder fazer com que a gente prospere em relacionamento e tudo mais, tá? E a segunda função da lei tá aqui, ó. Primeiro eu vou dizer o que ela não faz, né? Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Agora o versículo 24, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então aqui diz que a lei nos conduz a Cristo, mas de que forma? Aí agora você vai entender. Romanos capítulo 3, versículo 20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, por que Gálatas fala que a lei nos conduz a Cristo? Porque a lei, uma outra função da lei, é nos acusar. Não é acusar, talvez a melhor palavra, mas nos mostrar que estamos errados. Porque Satanás que é o acusador, né? Então, ela nos mostra que somos errados. Então, a função da lei é o quê? É nós conhecermos que somos pecadores. Então, ela não pode salvar. Ela apenas indica que estamos errados. Se estamos errados, se somos pecadores, a lei nos ensina que somos pecadores e o salário do pecado é a morte, a gente fica sem solução se não houvesse Cristo. E dessa forma é que a lei se torna o quê? Um aio, seria tipo um mordomo que conduz o visitante até o dono da casa. Então, a lei é esse mordomo que conduz o pecador até Cristo, porque ele é o único meio de salvação, né? A gente pode ler o versículo 28 também, diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Daí a gente pode pensar, tá, então a lei ainda é necessária depois que eu aceito Jesus? Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ler o capítulo de Romanos 3 inteiro, ele vai falar muito sobre isso, tá bom? Então, assim, ó, eu faço sempre uma ilustração para a gente poder entender. Faz tempo que eu queria comprar uma impressora que eu tenho hoje. É uma impressora que ela tem o tanque de tinta, é mais barato, muito mais barato do que outras impressoras que você paga 100, 150 reais um cartucho, que dura lá para 200 páginas, né? Só que eu estou pensando em jogar minha impressora fora. Eu queria uma opinião de vocês, o que vocês acham? É porque essa minha impressora, ela não... quando eu estou com o rosto sujo, sujei de carvão, por exemplo, eu pego ela, esfrego no meu rosto e ela não limpa o meu rosto. Então eu estou pensando em jogar a impressora fora. O que você me diz? Não? Por que não? Ah, usa um sabonete? Ah, tá. Mas ela não está me fazendo o que eu quero. Veja, não é porque a impressora não limpa o meu rosto que ela não está cumprindo o papel dela. Ela não foi feita para limpar o meu rosto. O sabonete foi. Então, quem é que nos perdoa? Quem é que nos limpa? É Cristo. Ele é que nos salva, não é a lei. Mas o fato de que Cristo nos salva não significa que a lei perdeu a sua função, que não é a de me limpar. Entendeu? Então, nesse sentido, entra o aspecto da obediência à lei.
O fato de Cristo, de a lei não me salvar, não me purificar, indica não que ela não presta, não que ela não tem validade, mas é que essa não é a função dela. Então não cobre da lei aquilo que ela não veio fazer, tá? E para terminar, eu queria dizer uma coisa. Há um padrão na Bíblia, assim como há esse padrão de Deus nos buscar para nos salvar, com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, enfim, há um outro padrão, que é o padrão da adoração. Primeiro Deus nos salva e depois nós apresentamos uma resposta àquilo que ele fez por mim. Então, adoração e obediência, que são os dois grandes temas do Apocalipse, não sei se você sabe, mas adoração e obediência, esses dois temas são uma resposta. Não é assim, primeiro nós adoramos, depois Deus nos atende. Não, primeiro Deus nos salva e depois nós respondemos. Com o quê? Com a nossa adoração, com a nossa obediência. Então, a obediência não é a causa da salvação, mas é uma resposta de gratidão por causa da salvação. Primeiro Deus me salva, depois eu obedeço, eu agradeço, eu o adoro. Tá bom? Sendo assim, resumimos a lição, 16 minutos e 27 segundos. Vamos fazer a oração para a gente terminar? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque embora não dê para a gente interagir hoje de manhã com a nossa lição aqui no Instagram e no YouTube, mas pelo menos dá para a gente deixar aqui esse vídeo para que eles possam estar se preparando para a lição de hoje. Cuida de nós, dá-nos um ótimo sábado para todos nós, é meu pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida irmã, querido irmão, e até sábado que vem. Fiquem com Deus.